Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa de Porá, 101,5 FM, a queridinha do Oeste Goiano. Está no ar mais uma edição do programa Socializando, Educação, Cultura e Democratização do Saber. Saúdo com carinho toda a comunidade escolar, estudantes, professoras, professores, trabalhadoras e trabalhadores da educação e todas as pessoas que acreditam na educação pública como espaço de inovação, protagonismo e conquistas. Eu sou Paula Junqueira, professora da UEG, pesquisadora e extensionista, sou mãe também de alunos da rede pública e estarei aqui com vocês até às 11 horas da manhã. Este programa é uma realização do LAPEGEL, da UEG, da Unidade de Porá, que é o Laboratório de Pesquisa, Ensino e Extensão na área de Geografia. Para quem está nos ouvindo, participe pelo WhatsApp 649-8453-3086. O tema desta manhã é um tema que eu gosto sempre de iniciar o ano semestre e terminar o semestre para falar das conquistas do CP de aplicação. E o nosso tema é CP de aplicação em destaque, inovação, protagonismo e conquistas no primeiro semestre de 2026. Para quem está nos ouvindo, pode nos acompanhar também nas redes sociais, no Facebook da Rádio Educativa, no Instagram da Rádio Educativa e logo mais nós estaremos também no Instagram com recortes das partes principais e também no YouTube do CEPI de aplicação, que é a nossa escola parceira. Voltando, o CEPI de aplicação, então, tem sido uma referência em educação pública integral aqui na cidade de Porá, sempre desenvolvendo projetos inovadores, conseguindo premiações estaduais e nacionais, também esse semestre como destaque nos Jogos Estudantis e avanços significativos na aprendizagem. E para falar sobre isso, para trazer o que essa escola pública aqui em Porá os resultados, mostrar inclusive como os professores dessa escola têm realizado um trabalho brilhante na formação desses alunos, estão aqui conosco no estúdio da Rádio Educativa a professora Ellen Xavier, ela que é vencedora do Prêmio Educador Transformador e outros prêmios mais, ela vai estar aqui para falar já no bloco. A professora Suriá Ferreira, ela que é professora de Educação Física e responsável pelos atletas campeões nos Jogos Estudantis estaduais. E também no terceiro bloco estará conosco a professora Rosângela Araújo, coordenadora pedagógica, e que vai trazer para a gente os resultados da aprendizagem ao longo desse semestre. Os estudantes, parceiros nossos também, que merecem os nossos reconhecimentos, está aqui conosco também a Alana Beatriz, o aluno Cauã, Daniele, Caleb e Otaviano, eles que são os protagonistas, né, os que acabam desenvolvendo e materializando todo o esforço, o trabalho, o empenho que os professores dessa escola têm feito com essa turma. Enfim, nesse primeiro bloco está aqui comigo a professora Ellen e a aluna Alana. Sejam bem-vindas, meninas. Um prazer novamente estar aqui. E eu já vou começar falando, que nós temos muito assunto aqui, perguntando. Primeiro, Ellen, eu vou passar a palavra para a Alana, porque é a nossa primeira vez que nós estamos aqui no estúdio, né, Alana? Queria que você se apresentasse aos ouvintes. Quem é a Alana? Qual turma que está? O que você tem feito na escola? Meu nome é Ana Beatriz, eu estudo atualmente no CEPI de aplicação, estou no 9º ano A. Eu sou atleta de taekwondo, também consegui passar para a fase estadual, para os Jogos Estudantis. E atualmente eu participei na criação do nosso projeto lá no CEPI, que foi a filtrar a água que de onde a gente tira a água do ar-condicionado e do escovódromo, para a gente usar essa água para regar na horta e para lavar os corredores e as salas. Que bacana, né? E para falar sobre esse projeto, está aqui a professora Ellen, que conquistou com esse projeto, terceiro lugar no Prêmio Educador Transformador em 2025, na etapa estadual, na categoria Inclusão e Sustentabilidade. É isso, Ellen? Fala pra gente desse projeto. Então, essa é uma proposta que os estudantes pensaram. Embora o prêmio ele seja de professor transformador, mas eu gosto de destacar o protagonismo dos estudantes, porque eles pensaram nessa ação, eles desenvolveram toda essa proposta, e eu sou uma professora orientadora dessa ideia. Então, tudo isso é uma ação em conjunto com os estudantes. Nada foi pensado e executado somente por mim. Então, o fato de ter sido pensado por eles, executado por eles, é valioso.
Tanto que no dia de receber a premiação, eu fiz questão de levá-los, porque eles são os estudantes que realmente desenvolveram essa ação. Então, eu acho que a gente tem que destacar esse protagonismo deles, valorizar, incentivar. Infelizmente, eles estão no 9º ano, estão indo embora da escola, mas eu tenho orgulho de dizer que eles passaram pelo CEPI, estão indo para qualquer lugar que eles escolherem, eles serão alunos protagonistas. Bom, né? E eu esqueci, acho que é bom esclarecer para os ouvintes o que é esse prêmio Educador Transformador, é ligado a qual instituição, né? Então explique para os ouvintes, por favor, Ellen. Então, esse é um prêmio que é uma iniciativa do SEBRAE, que é uma proposta de valorizar os professores nessa questão dos projetos, no meu caso, sustentabilidade e inclusão, que tem uma pegada também empreendedora, porque eles têm que pensar no problema, pensar numa solução para esse problema e uma solução que seja viável, que possa ser implantada em qualquer ambiente. Então, essa ideia deles foi considerada uma ideia de sucesso, que pode ser replicada em qualquer unidade, porque ela é de baixo custo. E claro que nessa pegada de sustentabilidade, ela atende aos quesitos, porque ela reaproveita a água do escovódromo, filtra um filtro natural e depois ela é distribuída na horta da escola. Então, ele é um projeto que pode ser aplicado em qualquer ambiente. Então, o SEBRAE, ele entendeu que é um projeto que vale a pena ser destacado e que a gente pode utilizar em qualquer escola, qualquer ambiente. Interessante, né? E é um projeto de perspectiva interdisciplinar, né? Porque tem ciência, né? Tem matemática, aí tem a questão do discurso, né? Do desenvolvimento sustentável, que é a ODS, né? Entre as diretrizes que estão sendo discutidas mundialmente. Tem produção de texto, tem produção, né? Tem pesquisa. Tem programação robótica. Isso, né? Então, volto a dizer, eu falava que aos ouvintes, né? Falava aqui nos bastidores que eu escolhi uma música bem interessante para a professora Ellen, porque a professora Ellen, a Alana, sempre está aqui conosco, apresentando vários resultados de projetos, né? Com todo o esforço, com toda a dedicação que tem, preparação, não se faz professor da noite para o dia. São anos de estudo, né, professora Ellen? Com certeza. Anos de estudo, especializações, hoje a professora Ellen tem mestrado. Sim, no mestrado do Prof. PPE de Rio Verde, inclusive destaco que está com o edital aberto, abriu ontem, aqueles que desejarem então ingressar no mestrado, vale a pena. Então, falo isso porque a escola pública tem excelentes professores, tem professores engajados, né, professores que tiram do próprio bolso para poder fazer as atividades. Mas eu tenho que falar aqui, Ellen, porque para quem está nos ouvindo, ainda assim tem gente em rede social que fala que professor, né, tá aí para não fazer nada na escola. Você trabalha? Não, sou só professor, né? Professor. Aliás, é o contrário, né? Você é só professor? Não. A professora Ellen está aqui trazendo os resultados, mostrando a transformação na vida, né, de vocês, Alana, que serão os próximos empreendedores, né, os próximos trabalhadores, os próximos donos das fábricas, enfim, e que precisa pensar diferente esse mundo. Mas enfim, já passo para você, Alana. Eu queria falar que, além desse projeto, outros projetos também você tem se destacado na escola, neste semestre de 2026. Quais outros projetos que você tem realizado e que tem sido destaque, né, reconhecimento para você, porque às vezes o reconhecimento vem de fora, mas tudo bem, mas que para você tem feito a diferença em você enquanto professora formadora desses meninos e que tem visto a transformação dos alunos na escola? Então, eu sou uma professora diretamente ligada com a arte e com a questão da tecnologia e da inovação. Então, a gente está sempre participando de muitas ações. Atualmente, hoje eu fiz uma listinha e eu achei muito interessante, porque eu listei, são 7 ações. E, inclusive, hoje a gente está entregando os projetos, são 5 equipes entregando o projeto do Liga Jovem, também ligado ao SEBRAE. E os meninos pensaram ideias, fizeram vídeos e estão entregando projetos. E eu coordenando todas essas ações, e a escola realmente é viva. Então, a gente tem feito um trabalho em que os meninos eles têm sido motivados a participar dessas ações. Nós temos projeto, agora a gente também está entregando o Cênico Literário. Em outras edições, nós tivemos alunos
que foram selecionados, eles participaram dessa premiação estadual. Hoje a gente já está entregando as produções desse semestre, aguardando os resultados. Quem sabe daqui uns dias a gente vem contar, né? De mais premiações. Tenho certeza. Nós tivemos participação no Seduc Cerrado também, nessa pegada de sustentabilidade. Os meninos fizeram produções, fizeram desenhos. Tivemos a produção da capa do caderno com desenhos selecionados também. Quem sabe daqui uns dias a gente volta para contar que as capas do caderno da rede estadual ela é feita pelos estudantes. Então nós tivemos também estudantes que fizeram essa produção, foram selecionados para essa etapa e agora aguardar o resultado estadual. E assim, a gente tem tido, é muito viva a nossa escola, né? E vai chegando as propostas e a gente vai encaixando, agregando valor e vamos trabalhando com os estudantes, sempre valorizando o trabalho deles. O protagonismo, a criatividade, a inovação. E os estudantes, eles são sempre muito motivados a participar. Então, se você olhar na escola hoje, está assim, parecendo um formigueirinho agora, final de semestre, que eles estão finalizando esses projetos. Toda hora eles querem terminar alguma coisa, terminar um vídeo, uma produção, uma ideia, trocar uma ideia em relação a algum projeto. Nós temos também Ligsteam, que tá com a inscrição finalizando também. Então, é tudo estudantes de atitude, nosso estudante de atitude também, a gente tá com a escola viva e os meninos estão sempre participando. E o mais legal é que a gente não deixa o famoso currículo de lado. É tudo integrado ao currículo. Então, a gente não prioriza uma ou outra ação, a gente tenta agregar valor. E ao currículo a gente vai adequando, ajustando e vamos participando dessas ações de uma forma integrada. Ações extras a gente às vezes faz na hora do almoço, na hora do recreio. A gente vai tentando harmonizar para que nada seja um tumulto ou tenha perca de qualidade. Então a gente vai agregando, somando, nada perdendo, somente valorizando esse trabalho dos estudantes e vamos avançando. Que bom. E a Alana, né? Olha, já está... O nosso tempo foi passando. A Alana, representando aqui os estudantes que passam, né, por essa forja, né, que é o que nós, professores, fazemos com os nossos alunos. Né? A gente intenciona sempre, quando a gente propõe uma atividade, né, uma pesquisa, a gente intenciona algo de vocês, que é vocês se transformarem, saírem do senso comum, né, da opinião de rede social, né, essa opinião vazia, para que vocês também possam ensinar por onde passarem. E aí eu te pergunto, o que você aprendeu com a professora Ellen por meio desses projetos, e que tem ensinado por aí? Com esse aprendizado eu aprendi muitas coisas, que a gente tem que ter consciência, que a gente gasta mais do que deve, porque a gente estudando para ver a quantidade de água que a gente gasta, a gente pensa que é pouca coisa, de energia também que está ligado, mas a gente gasta muita coisa. Eu aprendi a parte da robótica também, a programação, a gente ajudou com o professor Jean também, ele ensinou a gente a programação, e essa parte é muito importante, que a gente quer que as pessoas mais novas, que a gente vai aprendendo isso, a gente vai repassando para as salas, para eles também ter essa criatividade de criar, e é muito importante, né, que as pessoas gostem disso, porque isso é muito importante, porque gasta muito, a gente pensa que não gasta, mas a energia e a água é uma coisa muito importante, que a gente deve pensar que é uma coisa que a gente não pode perder. É um bem, né, universal para todo mundo, foi apropriado, virou mercadoria, né, e aí nós somos trabalhadores, temos que comprar, então quanto mais a gente puder economizar, e não só por isso, né, porque precisa para a continuidade da existência humana, né? Tenho certeza que a Ellen trabalha isso sempre numa perspectiva crítica, né? De mostrar isso para vocês, porque o bem está aí. Entretanto, quantos não têm acesso? Porque foi apropriado, né, Ellen? E para a gente finalizar, Ellen, eu vou deixar que você faça o recorte aí desse bloco, porque nós temos mais 2 blocos que nós vamos falar aqui com a professora Suriá de outras conquistas do CP de aplicação, dessa escola pública que eu tenho uma admiração tremenda, é público isso, né, eu dizer, mas porque representa toda a escola pública brasileira, todo o empenho de professor, né, todo o esforço do nosso imposto que a gente paga para voltar para a escola pública para que façam bons trabalhos e para que sejam reconhecidos professores como a Ellen, né? Então, Ellen,
dessa experiência, desse semestre, o que você diz para quem nos ouve aqui em relação à aprendizagem, tanto sua quanto dos alunos, né? E para nós, pais, que deixamos nossos filhos lá com vocês? Então, eu fico muito feliz de ter tantos resultados positivos, porque é o resultado de ações verdadeiras dentro da escola. Inclusive, nós temos trabalhos selecionados para eventos nacionais, como o COPENE, o CONEDU. As meninas estão inscritas com trabalhos aprovados a partir de pesquisas da iniciação científica. E isso é muito importante. E eu gostaria muito, muito de ressaltar a importância de parcerias com a UEG, com o IF, porque a gente ganha muito, a gente aprende, os estudantes também aprendem, essas parcerias elas são valiosas. Então a gente agradece muito a presença de vocês na escola, porque agrega muito valor, a gente tem excelentes experiências e é importante essa conversa da universidade, do ensino superior com a educação básica, né? Tanto na questão da formação de novos professores, quanto dos nossos estudantes que também aprendem muito com vocês. E pode sair, né, da escola pública para a universidade pública. Sim. Né? Isso. É onde a gente tem ainda a maior liberdade de produção de conhecimento, produção de conhecimento científico. Enfim, e você, Alana, quer deixar suas palavras finais? Eu sou grata a todo mundo que ajudou a gente, parceria desse projeto, principalmente com a Ellen, que ela nos incentivou, a gente tinha certeza que vai dar certo, certeza que a gente vai passar, e ela, gente, vocês têm que ser confiantes, vai dar certo. E agora, se não fosse por causa dela, a gente nem teria recebido esses prêmios, esses parabéns, que é muito importante isso pra gente. É uma autoestima lá em cima. Mas enfim, para encerrar o bloco, uma homenagem a todos os professores, mas homenageando você em especial, Ellen, por acreditar tanto no seu trabalho e ver a fala da Alana materializa isso, né? Então a gente termina esse bloco com uma canção que traduz a beleza do cotidiano escolar e a magia do ato de ensinar. Nós vamos ouvir a música Dia Comum, de Milton Nascimento, uma música de 2011, que foi trilha sonora do filme Uma Professora Muito Maluquinha. Né? A canção, composta por Milton Nascimento, fala da simplicidade, da poesia em dias comuns, mas que são dias comuns que aparentemente são iguais, mas guardam descobertas, afetos e transformações. Nós estamos vendo isso na fala da Alana. A música embala a história do filme de uma professora que tem muita criatividade e amor no que faz, ensina seus alunos a ver o mundo com outros olhos, e no contexto CP de aplicação, a música é uma homenagem a todas as professoras e professores, assim como a Ellen, né, que transforma o dia comum dos alunos em uma oportunidade de inovação e aprendizado. Ouçam um dia comum, daqui um pouquinho a gente volta para poder falar com a professora Suriá e seus alunos sobre a conquista nos Jogos Estudantis. Obrigada, Ellen, obrigada, Alana. E a gente volta no segundo bloco do programa Socializando com a professora Suriá Ferreira, né, para poder falar das conquistas do CEPI de aplicação, escola pública daqui de Porá, em período integral, né? Hoje recebe uma nova nomenclatura de colégio, mas que tem feito toda a diferença, independente da nomenclatura, toda a diferença na formação dessa meninada, né, lá do CEPI. A professora Suriá, ela tem um trabalho incrível com esporte na escola e traz aqui hoje no estúdio da Rádio Educativa, os alunos, né, que foram vencedores dos Jogos Estudantis. Bom dia, vou deixar vocês falarem todo no coletivo, né? Bom dia, professora Suriá. Bom dia. E bom dia, alunos do CP, parabéns pelas conquistas. Bom dia, Daniele. Bom dia. Bom dia. Cauã, Otaviano E Caleb. Eu vou pedir para que vocês, quando forem falar, falem pertinho do microfone, tá? Para que a gente possa ouvir. E já vou passar a palavra para a professora Suriá. Tá, Suriá? Vou pedir para você falar mais pertinho aqui para os nossos ouvintes ouvirem, é óbvio, certinho, né? Do seu resultado, o que tem feito com esses alunos. Conte pra gente, Suriá, o que te traz aqui? Quais são os resultados, né? Qual modalidade que esses estudantes participaram? Que jogos foram esses? Nós tivemos grandes resultados com bastante modalidades variadas. Eu até anotei que são muitas, viu? Nós tivemos arremesso de peso paralímpico, arremesso de peso convencional, tênis de mesa, tá aqui o Otaviano, salto em distância, 80 metros, 150 metros, 400 metros, 800 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, judô
E dia 24 a 28 nós estaremos em Anápolis com a competição de Taekwondo. Ai, que bacana, né? E tivemos medalhas, muitas medalhas de prata, bronze, ouro. Quero perguntar isso. Quantas medalhas, né, e classificações foram conquistadas, né, nesse sentido? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, como que foi? É individual, coletivo? São provas individuais, essas que eles participaram. Na fase municipal nós tivemos 11 medalhas. E 11 medalhas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque são muitas medalhas. Mas isso é bom, né? Só de ouro, para vocês terem noção, foram 10 medalhas. 10 medalhas, Na sabe? fase municipal. E nós tivemos também 4 medalhas, 4 atletas que participou, ganhando medalhas de prata. Não, medalhas de bronze, na verdade. E medalhas de prata também, nós tivemos 4 medalhas só na fase municipal. Certo. Deixa só então para os ouvintes entenderem. Primeiro nós tivemos uma fase interna no município, né, para selecionar, né, para sair os vencedores que participariam do torneio estadual. É isso? Começa, Clara não, é Paula, lembrando sua filha, começa com interclasse lá na escola, para descobrir os talentos dos alunos, onde envolve várias competições. E aí, depois que a gente descobre o talento, esse aluno vai ser, né, orientado, treinado um tempo breve, e ele vai para a fase municipal, que acontece aqui no Iporá. Depois, aqueles que ganham colocação em primeiro e segundo lugar, ele classifica para a fase regional. E aí, aquele que consegue a classificação de primeiro lugar, ele vai para estadual. E do Primeiro e segundo. Aí, no primeiro lugar, ele vai para a fase nacional. Ah, sim. Então, que é bacana. etapa. São etapas. Então, essa peneira toda, Surya, foram quantos alunos que foram para a fase estadual, né? Esses aqui que estão comigo. São os 4, né? E fora, quer dizer, isso do CP de aplicação. CP de Todas aplicação. as escolas tiveram também aqueles destaques que participaram, né? Também desses jogos, né? Estou aqui lembrando da aluna da Escola Israel, né? Que também Conseguiu o segundo lugar no tênis de mesa. Isso, né? Isso é Né? muito importante, né? Estadual. E eu vou voltar sempre a falar a importância da atuação dos nossos professores no incentivo dos alunos. Vou passar agora a palavra, Surya, para os alunos. Vou pedir que vocês peguem, pode pegar o microfone, a Daniela já está mais acostumada, vem aqui, para falar perto. Quero que vocês falem da experiência de vocês, né? Como foi essa experiência de participar, ou tem sido, né? E o que o esporte tem modificado na vida de vocês e dentro da escola? A minha experiência pessoal, ela foi muito importante, porque assim, é um ambiente bem diferente. Você competindo com outras pessoas, de outros lugares, de outras formas que eles convivem, vivem, outras modalidades, outros atletas, outros jeitos. Então, a minha experiência pessoal, ela foi muito boa, muito gratificante. E o que o esporte mudou na minha vida foi a questão da disciplina. Porque antes do esporte eu não tinha disciplina nenhuma, nem com alimentação, nem com o corpo, nem com nada. Exercício eu não fazia absolutamente nada. Aí me interessei pelo arremesso de peso, a Surya começou me motivando, aí tive que treinar, logicamente, e foi... Teve esse resultado bom, Sim, né? Foi pro foi, estadual. sim, foi um resultado bom. O que demonstra mais uma vez o papel da professora e do professor na formação do estudante. Também a questão do desempenho, porque como mudou a minha disponibilidade, por conta que eu fiquei fisicamente mais ativa, então a minha disponibilidade acadêmica também melhorou, por esse motivo. Que bom, né? E o Cauã, o Caleb, o Otaviano, né? Em relação à experiência, fale pra gente, fale qual modalidade que ganhou, se apresente aqui para os ouvintes. Você Bom é dia, meu nome é Cauã, participei no judô, para mim foi uma experiência muito boa. Tinha 10 atletas, não consegui trazer medalha, mas eu fiquei em 4º lugar e trouxe muita aprendizagem, porque foi minha primeira vez no judô. E a experiência de estar lá, conhecer novas pessoas, não só no judô, que foi o que eu participei, mas eu tive acompanhando o povo do atletismo no ping-pong, conheci muitas pessoas e muitas amizades novas, isso é muito interessante, é bom. E dentro da escola, isso muda para você lá dentro? Participar dos jogos, participar do esporte, muda você? Muda Quem porque você é na acaba escola? que tem pessoas que se inspiram na gente, né?
Porque tem muita gente que fala, ai, como que foi lá, eu quero ir ano que vem, eu quero ir. Aí acaba que eles criam esse interesse. Certo, né? E os demais alunos que estão... Tem um fato interessante. Diga. Na questão da participação do Cauã, é que ele fazia jiu-jitsu. Então ele fez uma adequação em pouco tempo para ir representar, porque o jiu-jitsu não tem nos Jogos Estudantil, tem o judô nessa categoria. E assim, os nossos alunos, não é porque eu estou na frente deles, mas os meninos são determinados, eles são raçudos. Ele arrumou alguém para orientar aqui e ele conseguiu, na competição, porque eu pensei, Deus vai ter que ajudar, porque ele vai esquecer e vai usar os golpes do jiu-jitsu. E ele teve uma participação excelente, perdeu por muito pouco para não chegar no terceiro lugar. Então, ele tem tudo para chegar a nível nacional, que é a primeira competição dele. Ele está de parabéns. A concentração, né, Surya? A determinação, né, a persistência. Isso. E os demais, né? Eu gostaria também que vocês se apresentassem aqui, porque hoje nós estamos aqui com um estúdio bonito, né, Natália? Nós temos 5 alunos do CP de aplicação aqui, materializando o resultado da formação que esses professores da escola pública têm feito na vida, a diferença na vida desses alunos, né? Então, temos mais campeões aqui. Você é o campeão? Otaviano, fale de você, Otaviano, a sua experiência. Assim, essa é a minha segunda experiência nos Jogos Estudantis, na fase estadual. Assim, ano passado também eu competi no tênis de mesa. Assim, eu sempre venho dando o meu melhor nos jogos. Assim, mesmo que eu perda, eu sei que eu dei o meu melhor e assim, eu fico não com um sentimento ruim, mas assim, fico com um sentimento bom, porque assim, dando o meu melhor, eu fico feliz. E também eu achei muito boa a experiência de estar lá, conhecer novas pessoas, aprender coisas novas lá também, assistir assim várias modalidades, aprender mais também lá a convivência com eles e também agradecer por eu estar lá, né? Que eu consegui com disciplina, dedicação, a treinar mais, para ir competindo, jogando, para ir ganhando e ficando cada vez melhor lá. Bom, Eu queria ressaltar um item interessante na vida desse atleta Otaviano. A mãe dele tem lutado muito, inclusive já foi até na prefeitura, para ver se consegue um espaço para ele treinar. E ele é muito determinado, ele chega mais cedo na escola e treina, porque a nossa escola não tem treinamento, no CEPI de aplicação, que não é um CEPI de esporte, infelizmente. E tem que fazer essas adequações, tem que ter muita raça e muita determinação. Após a aula ele continua treinando e precisava de um incentivo maior. Então, assim, com pouco que tem, né, a escola não tem esse espaço de treinamento e eles treinam praticamente assim, na força de vontade mesmo. E dessa competição da outra que ele foi, que é a segunda vez que ele foi para o estadual, ele pega atleta confederado, atleta que tem patrocínio, que tem tudo, que já está lá em alto nível. E ele chegou nas quartas finais, né, tá vendo? Quase. Em quarto lugar. Em quarto lugar. E assim, ele perdeu por muito pouco. Então foi assim, uma conquista muito grande. A mãe dele está muito feliz, a mãe dele sonha com ele juntamente com a gente. Ela vai tentar correr atrás de mais ajuda, levar para Goiânia. Eu conversei com o nosso articulador Bruno, que tem muito nos ajudado. Eu agradeço muito a Deus. Ele vai tentar conseguir levar o Otaviano para treinar com pessoas em Goiânia, porque aqui no Iporá ele já ganha todas as vezes de todos aqui. Na regional, todas as vezes ele já ganha, então ele precisa de pegar um nível maior e aqui não tem. E ele vai entrar com esse patrocínio, com essa ajuda que a gente precisa muito. então quem está nos ouvindo, né, mais uma vez, é a gente pensar na importância da escola pública, pensar no empenho dos professores, saber do desempenho dos alunos, e é esse nosso papel de cidadão. E esse programa está cumprindo esse papel, mostra aqui agora, né? De divulgar e mostrar, olha, o que precisa, a escola pública ainda precisa de mais, né? Precisa desse ambiente de formação. A professora, vou lembrar aqui, minha cabeça é do Israel, professora de educação física. A Bia. A Bia. Que é a Ana Beatriz. Também realiza esse trabalho, né? Fica capturando essas habilidades dos alunos ali. E por mais que a escola tenha recebido recurso, a gente precisa de melhores adequações, que é nosso papel como pai, mãe, cidadão, né, responsável por lutar por essa escola. E exigir que retorne os impostos em forma desses instrumentos de formação sujeitos, né?
E pra gente continuar falando, deixar o Caleb, né, agora falar. E o Caleb, qual que é ele tá até com a medalha aqui no peito, olha que Ele chique, trouxe né? aqui, ele é campeão. Isso, vamos falar então, No Caleb. arremesso de peso paralímpico. Bom dia, meu nome é Caleb e essa experiência que eu tive no arremesso de peso foi, na verdade, minha primeira. Pra falar a verdade, eu nunca acreditaria que eu passaria da regional, mas como Deus foi bondoso comigo, eu consegui chegar na estadual e eu não sei como explicar, assim, porque foi muito emocionante, porque eu tava no arremesso, né, e a Surya falou que eu consegui pegar terceiro lugar, esses negócios, que eu já tava bom. Destruído, né? Aham. Me orientando. Aí, eu fui no último arremesso e pedi a Deus pra eu conseguir me classificar. E no último arremesso, eu consegui pegar primeiro lugar. Fiquei muito feliz, agradeci muito a Deus. E é uma experiência única tá lá, porque você conhece muitas pessoas novas, faz amizades. É muito... O pessoal te acolhe lá também. Muito emocionante isso. Surya, eu vi você falando aqui, pegando as informações. Explica para nós, ou você ou Caleb, o que é não a modalidade, né? Mas ele conseguiu a vitória no Paralímpico. Então tem essas modalidades diferentes também, né? Dentro dos Jogos Estudantis. Nós temos a Dani, que apresentou agora, né? Ela participou do arremesso de peso convencional, né? O normal. E o Caleb, ele foi no Paralímpico, porque ele é autista nível 1. Então, assim, ele veio de qual escola? Me esqueci? Do Getúlio Nartiaga, de Goiânia. Então, ele veio de Goiânia e, assim, a família está muito feliz, porque ele falou assim, professor, eu nunca imaginaria que eu seria atleta. E aí, ele já foi classificado diretamente para a fase... Não, ele participou da regional, me lembrei agora. E ele ganhou. Aqui na municipal, na regional já passou direto porque não tinha essa estrutura, né? Depende de onde tem, já passa para a próxima fase. E lá, uma coisa que eu admirei muito no Caleb, porque a nossa escola não tem treinamento. Eu tive que dar a instrução da técnica correta do arremesso no dia da competição. Seria bom, eu volto a dizer, se a nossa escola fosse um CP de esporte. Não tem. São 32 aulas e não tem espaço. E aí, ele é muito focado. O Caleb pegou todas as instruções, né? Porque se não colocar a técnica correta, é desclassificado. E quando chegou na estadual, eu admirei mais um pouco, porque de longe eu dava aquecimento, ele seguia. E o primeiro arremesso, a mãe dele estava lá, que ela mora em Goiânia, que aqui ele mora com o padrasto. E ela foi anotando a distância que o pessoal tinha conseguido. No primeiro arremesso, eu falei, Caleb, você está em quarto, você não pega nem medalha. Vai lá e faça o seu melhor. No segundo arremesso, ele conseguiu ficar em terceiro. São 3 arremessos. No último, eu achei uma coisa interessante. Vocês viram que no momento que ele falou que ele estava bastante emocionado, porque além desses alunos nossos CP de aplicação, eu admiro muito que eles são focados, determinados, não tem estrutura, mas eles vencem todos esses obstáculos. E ainda vem a questão da fé, que eu quero deixar bem claro aqui. Que a instrução que eu dei para ele foi o seguinte, ele já tinha dado o melhor dele. Já estava em terceiro. Eu falei, Caleb, agora você vai fazer o seguinte, você vai... Por toda a força que você tem, você vai falar para Deus o seguinte, Senhor, eu coloquei toda a minha força, eu estou em terceiro, mas o Senhor tem poder para fazer eu vencer e chegar em primeiro lugar, se o Senhor quiser, se for a tua vontade. E eu creio. Falei, ora, pede a Deus antes e faça desse jeitinho. E ele fez. Ele já tinha ligado para o pai dele antes, pediu para o pai interceder por ele. E ele conseguiu. Ele ficou tão feliz. Tem um vídeo que ele chega, volta me abraçando. E assim, é muito gratificante você ter alunos do nível do CP de aplicação. Eu me sinto honrada. Alunos que são disciplinados, que pegam orientação e que são raçudos, porque a estrutura é pouca, né? Mas a força de vontade vence todos os obstáculos. E eles são talentosos. Por isso que nós temos, mais uma vez, né? O programa está aqui à disposição para a gente lutar. Eu digo sempre lutar pela escola pública de qualidade, não desistir dos sonhos, verificar o quanto é importante o papel de um professor motivador, né? Da escola pública. Uhum. E aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei no primeiro bloco. Tanta gente nas redes sociais aí, né, falando que, desconsiderando,
o papel do professor e da escola pública, e a escola pública que faz diferença. E é a hora, né, da gente lutar pelas bolsas atleta, ver se a Coordenação Regional de Ensino, a Secretaria do Estado da Educação tem essa parceria para que a gente busque ainda numa esfera maior, sempre as bolsas atletas, porque boa parte, até onde eu acompanho, boa parte dessa nova juventude que tem ido para a Olimpíada, que tem participado, vem da periferia, vem da escola pública, e a bolsa, né, que é o retorno, né, público dos nossos impostos que a gente paga, então que chega até esses estudantes, que chega até esses professores, tem feito muita diferença. É o suficiente? Não, mas demonstra que é possível, né, Suriá? É verdade. Inclusive, quando eu comecei esse projeto, porque eu tenho protagonismo, e aí eu utilizo esse protagonismo e trabalho esse projeto de atletismo, que é uma vez na semana. E quando nós começamos, agora nesse nível não, ele já tem tênis que o governo patrocina e as famílias têm condições. Mas quando a gente começou, eles corriam com o pé no chão. Arrancavam o tampo do dedo, sangrava, e eles não desistiam. E sempre, a minha escola sempre teve o maior número de medalhas. Com toda essa dificuldade. Agora ele já tem tênis, né, já está num nível maior, nossa escola já até mudou um pouco a questão desse nível aí de renda, né? Agora vai Era ter, mais, vai ter o ginásio, né? vai ter a reforma. Então, assim, começou lá com o pé no chão. E uma coisa interessante que nós estamos aguardando, né? Crendo que vai ter para ele ir para o nacional. Mas não são todas as modalidades que tem na nacional. Nós estamos querendo acreditar que vai ter o Paralímpico nível 1 para ele disputar a nacional e, se Deus quiser, ele ganhar. Bom, É nossa bom, vontade. pessoal, assim, são 10h44, né? Daria um programa só pra gente falar de esporte, então já fico convidada, Suriá, tá? Em outra oportunidade pra gente falar disso, do esporte na escola, pra gente fazer essas reivindicações públicas do que é necessário, que a comunidade lute junto com os professores e os seus filhos, né? Para que essa escola pública tenha mais recursos, porque essa é uma oportunidade de mudar de vida, né, de reorganizar a sociedade, inclusive, né, de ser exemplos, como disse, né, o Cauã disse isso, né, de ser exemplo para os outros. Então fica esse espaço aqui aberto, tá? Obrigada. E para a gente terminar, né, eu quero agradecer a Daniela, ao Cauã, ao Otaviano, ao Caleb, falei todo mundo, né, a professora Suriá, parabenizar. E eu quero parabenizar com a música, para a gente terminar. Tenho certeza que mesmo vocês não tendo sido nascidos na época, vocês conhecem a música, tá? A música que eu escolhi para esse bloco é um clássico que marcou a infância e a juventude nossa, tá, Suriá? Nós vamos ouvir o tema da Vitória, de Eduardo Souto Neto, composição que embalou as conquistas de um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, Ayrton Senna. Né? O tema da Vitória foi utilizado sempre pela Rede Globo para celebrar as vitórias do Ayrton Senna entre os anos 80 e 90. Vocês conhecem essa música? Sim. Conhece? A Daniela, olha só, a hora que ela escutar, ela vai conhecer. Tornou sinônimo de superação, esforço e glória. No contexto do CP de aplicação, a música representa as conquistas dos estudantes nos Jogos Estudantis. Cada medalha, cada classificação, cada esforço foi recompensado. Mais do que isso, a música nos lembra que a vitória não é sobre o adversário, mas sobre os próprios limites. É uma homenagem aos atletas do CEPI e ao trabalho da professora Suriá. Vamos ouvir então o tema da vitória. Parabéns mais uma vez. Daqui um pouquinho a gente volta agora para fazer o fechamento sobre as conquistas da aprendizagem no CEPI de aplicação. Voltamos no último bloco do programa Socializando e hoje aqui o estúdio está movimentado. Nós trouxemos praticamente a escola toda, o CP de aplicação, que é a nossa escola parceira e que representa para nós aqui todas as escolas públicas do Brasil, todas as escolas públicas, então Ceuta Brasil, tá Goiás, tá Iporá, porque é um lugar onde forma, né, essa meninada da classe trabalhadora, é onde os professores têm investido o seu tempo, a sua formação, para transformar vidas. E hoje nós estamos falando aqui de um semestre inteiro, né? Falando de inovação, protagonismo e conquistas em 2026, do dia que começou a aula, né? Em janeiro, fevereiro, ali, desde o planejamento até agora, no final do primeiro semestre de 2026. E para falar de resultados da aprendizagem, desafios e conquistas, para finalizar esse programa que está tão legal, trouxemos aqui, novamente, a coordenadora pedagógica da escola, a professora Rosângela Araújo. Rosângela, obrigada mais uma vez por ter vindo. Sei que não é fácil. Seja bem-vinda. Obrigada, Paula. Obrigada.
Um Isso. prazer estar aqui. Ah, que A bom. gente falar mais uma vez, né? Conversarmos um pouquinho sobre CPI de aplicação. E aqui eu falei, né, o estúdio estava cheio. Desde o primeiro bloco a gente falou com a professora Ellen, falando das conquistas, das premiações dela. A Lana falou de como a professora Ellen tem sido uma transformadora na vida dela. A professora Suriá trouxe aqui os 4 alunos também que conquistaram medalhas, né, ou premiações, ou chegaram muito próximo ao pódio, pelo desempenho, né, pelo esforço pessoal, pela formação e pelos próprios alunos, né, terem se dedicado e conseguiram os resultados no esporte regional. E agora, né, a coordenadora que conhece o porquê que chega a esses resultados, né? Queria que você falasse então para nós qual é a receita, vamos pensar assim, para esse resultado do CPI de aplicação. Tá, então, bom dia, né? Paula, nós sempre costumamos dizer que a gente não faz nada assim muito isolado, né? Tem que ter um porquê, um questionamento, uma avaliação, né, de um porquê. Por que realmente a gente vai ofertar, é viável, né? Tudo que nós vamos fazer e buscando sempre o engajamento desses estudantes também, porque tudo isso que foi feito, que as meninas falaram, a Ellen, né, com toda essa inovação, com todos esses projetos que têm sido desenvolvidos com todos os estudantes, né, e são muitos os envolvidos nesse processo. Então, nós temos alguns componentes curriculares que contribuem diretamente, né, e dá essa abertura para que a gente possa ir muito além do que é proposto no currículo comum, né? Ele é um currículo da parte diversificada que tem contribuído diretamente para o envolvimento e engajamento desses alunos e ele soma e contribui diretamente para o rendimento escolar dos estudantes, né? Então, nós temos aí as atividades que a professora Ellen, por exemplo, citou e apresentou hoje, né, todos esses projetos, essas atividades, são da iniciação científica, que é um componente curricular, uma metodologia que nós temos, que é ofertado para estudantes da rede estadual que trabalham, que estudam em escola de tempo integral. Então, nós temos a iniciação científica, que são projetos de pesquisa, né? Os alunos que escolhem o tema que eles querem desenvolver a pesquisa, né? E tem todo um percurso teórico metodológico disso aí, né? E final do ano temos o resultado. Eles apresentam o resultado dessa pesquisa. Então é possível ela desenvolver, né? Buscar projetos, parcerias, para que realmente a gente chegue a esses resultados, né, que nós temos conseguido conquistar. Nós temos as eletivas. Os projetos de eletivas hoje também são desenvolvidos em escolas regulares, né? Então, CPIs e escolas regulares. Mas o que é o mais importante? É a gente também pensar em projetos que vai atender a necessidade nossa daquele momento que nós estamos vivendo, né? Que estamos vivenciando, a realidade daquele ano letivo. O que nós esperamos? Qual a meta que nós temos, que nós precisamos atingir? Mas quem são os nossos estudantes? Quem é hoje o nosso público? O nosso público de hoje, os nossos projetos de eletiva de hoje, não são os projetos de eletivas que foram ofertados há 3 anos atrás, 4 anos atrás. A nossa realidade hoje é outra, né? Os estudantes não são os mesmos. Eles não trazem a mesma bagagem. E a gente tem muito isso de respeitar tudo isso, né? Quem são eles? Vamos fazer uma avaliação, vamos fazer um diagnóstico para a gente ver o que nós vamos ofertar. E qual é a necessidade pontual desses estudantes hoje, né? E temos também, além das eletivas, o protagonismo juvenil, que são os clubes, que contribuem também diretamente. E práticas, né? Tem sempre práticas de ciências, práticas de matemática, que estão dando abertura para esses meninos aí ir muito além, né, do que está aí no currículo básico. E Rosângela falando
você falando, né, minha cabeça viaja aqui, porque eu estava aqui com as duas professoras e eu falei nos 2 blocos, né, o quão importante é o professor, né, a professora empenhada em transformar a vida dos estudantes por meio do conhecimento. Não é um conhecimento, a professora ou o professor não está lá porque ele tem notório saber só. Ele passou anos estudando, né, passou anos E continua, preparando, né? continua e consegue ainda com todas as dificuldades e com todos os ataques à escola pública, ao professorado que a gente tem visto, e eu vou falar hoje, eu estou falando de todos os blocos, né? Porque indigna a gente de ver, olha os resultados que nós temos, ainda assim nós temos pessoas que nunca entrou na sala de aula, pelo contrário, às vezes fazem políticas e leis que ainda depreciam o trabalho do professor, que prejudica a escola pública, né? E olha o que nós estamos trazendo aqui, um resultado de uma escola pública que se não tem professores que querem fazer, não tem resultado também. Não tem resultados. E não tem. E muito diferente. Antes da gente iniciar aqui a entrevista, eu estava ali analisando, dando uma olhada numa atividade que a nossa professora Suriá, que acabou também de dar entrevista aqui, estava me mostrando. Tá, ela é professora de educação física, né? Mas como que ela engaja? Ela está lá só para dar aula de educação física, então isso também é muito importante, né? Não, ela não trabalha só a educação física, ela contribui diretamente com os outros componentes curriculares. E aí, ela me mostrando uma reescrita da aluna que ela propôs numa aula de educação física, quer dizer, nós estamos no mês de junho, então eu tenho dados pontuais e eu tenho evidências bem pontuais de como os nossos estudantes já estão avançando, né? Então, mas na aula de educação física, claro, ele tem conteúdo teórico e ele tem a prática. Mas então ela trabalhando ali de uma forma nas estratégias, na didática que ela está usando ali nas aulas dela, ela me mostrando a evolução de uma estudante, de alguns estudantes, né? E isso, assim, é fato. É possível a gente ver, é evidente, está evidente que realmente tem contribuído, né? Então, isso, ele não é algo que o professor, de repente, falou, não, eu vou fazer. Não, foi, né, há um estudo por trás, né, de tudo isso, conhecimento, que ela tem buscado conhecimento para ela desenvolver isso, né? Então, nós tivemos aí vários alunos também premiados, né, no esporte, e é algo muito importante, porque CEPI de aplicação hoje, nós temos conseguido alcançar, né, várias premiações em várias áreas, né? Não é só, os meninos não são bons só em esporte. Os meninos estão bem em matemática, né? Os meninos estão bem em produção textual, então a linguagem também tem contribuído diretamente, né? Então, as humanas também têm contribuído para esses resultados. Hoje eu tenho evidência de professor, que é professora de geografia, e ela está trabalhando uma eletiva de empreendedorismo e fazendo aí uma interdisciplinaridade com matemática. E é possível, mas claro, ela está buscando conhecimento para isso, né? Eu tenho a professora também, a professora Leaci, ela trabalha com o componente curricular de língua inglesa e ela está ofertando uma eletiva de aprender valor, que também envolve um pouco de empreendedorismo. Certo. E Rosângela, falando disso, né, porque o resultado dos meninos aqui é um resultado de formação, de avaliação formativa. Sim, né? sim. Mas nós sabemos também que além da formativa, nós temos as somativas. Sim. E nós temos outros instrumentos também avaliativos que a escola, no meio de toda essa formação, a avaliação formativa tem que realizar. Que acaba sendo formativa também, que são as avaliações externas, né? E para a gente, tá do mesmo assunto, mas falar de um resultado agora, né? De um processo de avaliação desses alunos, de maneira interdisciplinar, mas focando às vezes em duas áreas mais específicas, né? Que é o português e a matemática. Nós temos o SAEGO, né? Sim. Então, o Sistema de Avaliação Educacional de Goiás. E agora, na última semana, as escolas estaduais realizaram, e o CEPI, então, portanto, fez. Sim. O
o que falar sobre isso aos ouvintes, né? O que significa esse sistema de avaliação e qual a relação dos resultados dessa avaliação com os resultados formativos dos alunos da escola? Tá. Então, a SAEGO formativa, ela foi uma avaliação aplicada a nível de rede, né? Toda a rede estadual fez, os estudantes realizaram essa avaliação. Nós ainda não temos os resultados em mãos, né? Nós tivemos uma taxa de participação em média de 95% dos nossos estudantes fizeram essa avaliação. E ela é o resultado de um percurso que também não foi só desse ano, né? A gente entende muito isso e a gente sempre avalia, né, os anos anteriores, quem eram os nossos alunos, e a gente encerra o ano letivo, Paulo, avaliando como que são os nossos alunos. E a gente sabendo que no início do ano eles vão fazer uma diagnóstica. E como que ele foi? Como que ele encerrou o ano letivo? Como que nós finalizamos o ano letivo com esses estudantes, com essa turma? E aí a gente inicia o ano, tem a avaliação diagnóstica. Então aí nós temos em mãos o resultado dessa avaliação diagnóstica e a gente trabalha em prol dos avanços desses estudantes até junho. Eu acredito que nós avançamos, né? Por que que a gente já tem convicção que nós teremos um bom resultado? Porque nós trabalhamos em prol disso, né? Durante esse semestre. Então, nós temos hoje 95% dos estudantes que participaram e resolveram, né, essas atividades, e nós fizemos um acompanhamento. Geralmente, se você pegar esses dados de avaliação externa, a gente sempre fala para os meninos, é mais uma avaliação. Que o mais importante para nós é a aprendizagem desses estudantes. Porque quando ele tem conhecimento, ele adquiriu o conhecimento, ele vai sair bem, né? Então, a gente tenta cumprir com o currículo que é proposto para eles, né? Claro que nós temos aí um currículo oculto que também contribui efetivamente, né, nessas avaliações, conhecimento de vida, conhecimentos gerais que esses alunos adquirem, né, ao longo desse percurso. E aí, então, e a gente sempre coloca para eles, olha, você estava aqui, e a gente mostra esse resultado. Ele não é algo que, aconteceu mais uma avaliação. Olha, meu filho, a avaliação aconteceu ela agora em janeiro e fevereiro. Então, aconteceu ela em fevereiro, você teve 60% de acerto da sua avaliação. Vamos fazer uma análise bem pontual do que você acertou, do que você errou e por quê? Por que você errou? Isso é para a vida dele. Porque geralmente a gente costuma dizer, eu sempre falo para os meninos, as meninas também, professor, todos os nossos professores, porque ele vai fazer um vestibular, ou ele vai fazer um concurso, né? Ele tem que ser preparado para a vida dele. Então, o que você errou nesse momento? Você estava fazendo aquela avaliação, o que aconteceu, né? E o que você pode melhorar, o que você não pode mais cometer de erro? Não é simplesmente agora em junho ele ter recebido a avaliação dele e ele fazer e vai pensar, não, mas é uma prova que eu estou fazendo, né? Claro que a gente sempre coloca, não, você faz e dá o seu melhor, né? Para você ver como que você está hoje e o que você ainda precisa melhorar. E é importante fazer essa análise bem pontual com eles. E o mais importante é que eles realmente, claro que não são todos, né? Claro que não são todos, não quero falar, essa escola é... Não, eu tenho alunos que realmente, mesmo assim, eles não demonstram tanto compromisso, né? Mas, graças a Deus, a maioria dos nossos estudantes, eles são responsáveis pelos resultados deles. E a gente tem muita roda de conversa com eles, né? Na sala de aula, com os colegas que estão com maior dificuldade, o monitoramento, eles assumem, os próprios estudantes, eles assumem, olha, meu colega está com dificuldade, então eu quero ajudar, eu quero contribuir, né? Então, nós temos alguns clubes aí que têm contribuído pontualmente. Então, é um trabalho, eu costumo dizer que é um trabalho de rede na escola também. É um trabalho de todos os envolvidos nesse processo de aprendizagem. E, claro, também a família, né? Que é fundamental, o acompanhamento da família em todo esse processo. Eu iria te perguntar, né? Minha última pergunta seria essa. Qual que é o papel também da família neste acompanhamento
e no trato das informações dos resultados da avaliação com o aluno, né? Que é o seu filho, no caso é o filho né, dele. Quando nós pais acompanhamos, né, pela experiência que você tem como coordenadora pedagógica, os resultados também aparecem? Sim, eles são melhores, claro, né? Porque o que eu consigo, sempre eu converso com os alunos que eles são infrequentes, com certeza eles não terão um bom desempenho, né? Então a gente chama a família para essa realidade. O aluno que é infrequente, o aluno que já vem com uma dificuldade, o que aconteceu lá atrás? A gente sempre faz um diagnóstico, né? Tá, o que vem acontecendo, como que foi sua alfabetização, como foi seu processo de aprendizagem, já acompanhou, a gente agenda, né? Eu costumo dizer, muitas vezes eu falo para as meninas, nossa, parece que hoje eu nem trabalhei muito. Por quê? Porque a gente tem muitas coisas burocráticas que a gente tem que estar né, atualizando, organizando e tudo. Mas é fundamental, primordial no CPI de aplicação, nós conversarmos com os pais. Né? Até inclusive no ato da matrícula. Vai fazer a matrícula, muitas vezes a gente senta, geralmente 90% dos estudantes, eu sento com eles, às vezes a gestora também, e a gente quer ouvir, né? E aí a gente fala, olha, aqui na escola, se precisar, a gente entra em contato. Então, os estudantes que estão tendo baixo rendimento, a gente entra em contato com a família. E a gente pontua a necessidade desse estudante e faz os nossos encaminhamentos também para a família. Olha, eu preciso que ele seja mais frequente, eu preciso que ele chegue em casa, que ele leia, né? Ele tira um momento para leitura, tira um momento para estudar um pouquinho, raciocínio lógico, fazer um jogo matemático, né? E isso vai tudo contribuir diretamente para a aprendizagem dele. E desmistifica também essa questão de falar assim, estuda numa escola de tempo integral, precisa chegar em casa e não vai fazer nada. Não é possível, não tem como, né? Ele tem que fazer, porque toda segunda-feira tem avaliação. E essas avaliações também é um termômetro, né? Tem aluno que fala assim, é muito difícil, mas na rotina deles, eles já sabem que na segunda eles vão fazer a avaliação. E essa avaliação faz com que a gente acompanhe como que está o desempenho dele, né? Esse aluno aqui, ele é um ponto de atenção, porque ele não foi bem na avaliação de matemática, então ele também não foi bem em geografia, ele também não foi bem em geografia. Ele não continua sendo, né? Já vai chegar ao final do semestre. E a gente já chama a família, ó, tem essa doença aqui, essa dor, e eu preciso de uma medicação para ela. Qual é a medicação para esse aqui? Ou encontrar a raiz do problema, né? Vamos encontrar. O que está acontecendo, como que está, mudança de atitude do aluno, a gente está sempre alerta a tudo isso. E o tempo integral, ele permite que a gente consiga fazer esse acompanhamento. O aluno, ele fica ali muito tempo. Então, é possível você avaliar. Então, eu não quero dizer que, às vezes, numa escola regular, minhas colegas coordenadoras, gestores, de repente, eles não conseguem realmente fazer. Porque o público do matutino é um, o público do vespertino é outro. O tempo de relação é outra, né? Então, e aí no tempo integral é possível a gente fazer esse acompanhamento, Paula. Rosângela, são 11h09. Eu queria te ouvir mais, você sabe que eu gosto, né? Eu, todas as vezes que você vem aqui, acho que você também é uma porta-voz da importância da escola pública, de desmistificar, inclusive, também o romantismo também da escola pública, né? Porque, não só da escola, de qualquer escola, que ela tem problemas, ela tem desafios, então você traz isso sempre nessa lógica, né? Desse apego afetivo que tem a escola, que isso é importante, mas mostrar também as contradições que nela existem, né? Que nem, não é 100%, mas o trabalho, e eu vou voltar a falar, o trabalho que o professorado, né, os trabalhadores da educação têm feito para a formação desses alunos. A exigência é muito trabalho burocrático, que às vezes inclusive afeta o que é o mais fazer importante. Pedagógico, isso, né? Em sala de aula e na escola. Mas se não tem professores bons, né, se não tem acompanhamento, se não tem profissional dedicado em olhar para os alunos e ver que é possível mudar de realidade,
deles, né, os resultados não estavam indo. E a gente tem que acreditar nisso. Eu sempre falo para os meninos, o que pode mudar a nossa realidade é a escola. E a escola pública, ela faz a diferença na vida dos estudantes, né? A gente tem vivenciado muito isso. Nós temos recebido muitos estudantes da escola, da rede privada, né? E eles vêm e eles chegam e falam assim, eu não sabia que era assim, sabe? Professora, eu não imaginava que eu ia viver isso na minha vida, ou na minha vida de estudante. Eu não tinha esse olhar, né? Nós recebemos há pouco tempo um estudante, Paula, e eu fiquei assim, perplexa. Ele falou para mim que nunca foi, por exemplo, no IF, na UEG. Ele não conhece. Eu falei, mas como assim? Né? Como que você nunca vivenciou essa realidade? Sendo que nós temos parceria com a UEG, né? Nós temos parceria com o IF, desenvolvemos vários projetos em parceria e são os estudantes que vivenciam tudo isso. Não é nós, professor, não, foi numa formação de professor, não. São nossos estudantes que estão envolvidos em todo esse processo. Da importância da educação pública, né? Uhum. Que é uma conexão. Sim. Sair da escola pública para ir para a universidade pública. Rosângela, quero te agradecer. Gostaria de ouvir mais, como eu disse, né? Um programa hoje que, como eu falei, né? Eu abri o programa Socializando, porque somos parceiros, né? Com o CP de aplicação. Praticamente fecho o programa Socializando com o CP de aplicação, porque é importante mostrar essa evolução mesmo, né? Para quem nos ouve. Quero te agradecer e parabenizar. Obrigada pelo trabalho realizado, agradecer a professora Ellen, a professora Suriá, todos os alunos que estiveram aqui, a Alana, a Daniele, o Cauã, o Caleb, o Otaviano, não, né? Foram 5 alunos, né? São eles que estão aqui, que são, né, os verdadeiros protagonistas, como dizem. Sim. Que cabe outra discussão, que eu sempre tenho, pensar nesse protagonismo, mas pensando na emancipação desses meninos, sim, do conhecimento, né? Então, parabenizo mais uma vez. Vou deixar as palavras finais para você aqui e vou fechar com uma música, né? Para mostrar que o resultado de CP de aplicação não é algo que, como se fosse abrir um armário, tirar as coisas lá de dentro e simples assim. Tem todo um processo de transformação. Então, vou terminar com a música que fala sobre estrada. Então, suas palavras finais para a gente terminar? Eu quero fechar aqui fazendo um convite, né? Para que todos os pais, os ouvintes aí, nós teremos então a culminância, agora dia 25, que vai mostrar um pouquinho de tudo isso aqui que nós discutimos, né? Todos esses projetos, todas essas atividades desenvolvidas ao longo desse semestre, né? Então, a culminância, ela já tem aí tema, né? E os meninos estão bem engajados, preparando realmente e com certeza esperando para que pais, né, responsáveis, toda a comunidade escolar participe, né, e conheçam, vejam todo o desenvolvimento, todo o processo conquistado, né, que eles conseguiram realmente adquirir ao longo, né, desse semestre. Então, agradeço mais uma vez, convite aí ao dia 25 para ver a culminância da Escola CP de Aplicação e encerro o programa mostrando que a educação pública de qualidade é possível, com inovação, esporte, acolhimento, avaliação criteriosa e, acima de tudo, com o compromisso de formar cidadãos, né, críticos ao seu espaço. E antes de encerrar, a última canção, como eu disse, A Estrada, de Cidade Negra, uma música de 1994. A música fala sobre a jornada da vida, cheia de curvas, ventos, incertezas, mas que vale a pena ser percorrida. É a trilha sonora dessa caminhada que o CEPI de aplicação está fazendo. Uma estrada de conquistas, desafios e esperança. E antes de terminar, reafirmamos: educação pública é direito de todos e dever do Estado. A aprendizagem juvenil se constrói com competência, solidariedade e autonomia. A UEG e o CEPI de aplicação estão juntos nessa construção da educação transformadora. E eu sou Paula Junqueira, estarei aqui com vocês novamente na próxima quinta-feira para falar das conquistas da educação pública aqui da nossa cidade de Porá. Até mais!